Jesus pondo a cruz nas costas e indo ao lugar chamado Caveira. A Igreja Católica, ela fala sobre vias cruzes. As vias cruzes é os possíveis baques de Jesus no caminho do Gólgota. A Via Dolorosa, que é a rua que Jesus andava, não havia topógrafo e uma engenharia civil avançada como hoje. Níveis, as pedras eram postas e eram asfaltadas à mão. E à mão ninguém tem nível certo, irmão. As pedras eram colocadas à mão, então não havia um nível para aquele lugar. As ruas de Jerusalém antiga não eram ruas largas, avenidas como essa que nós estamos aqui na nossa igreja. As ruas eram pequenas, eram becos. Nessa Via Dolorosa, uma pedra de esquina. Essa pedra, estudiosos dizem que Jesus caiu com o peito por cima dela e a cruz por cima dele. Na Via Dolorosa, a Igreja Católica também trata alguns assuntos, como que em becos que cruzavam a Via Dolorosa, Maria arrodeava e dobrava o joelho quando ele caía em cima dele. Há um dos historiadores que dizem que ela olha para ele e pergunta: meu filho, por que você se deixa morrer assim? Porque ela sabia que ele teria o poder de negar a cruz ou de dizer não na hora que teria que sofrer. Ele segue essa Via Dolorosa do versículo 17 ao versículo 18. Na caminhada, o versículo 19 ao versículo 22, Pilatos o manda escrever em 3 idiomas: este é o rei dos judeus. Ele escreve em latim, ele escreve em mais 2 línguas, e essa expressão, ela foi posta ali. É interessante que os judeus não gostaram de que essa placa estivesse escrito em cima do crucificado. Normalmente, quem era crucificado era colocado por cima dele uma placa do seu crime. Por exemplo, este roubou, latrocida, assassino, roubador. Mas como não havia crime em Jesus que pudesse colocar na placa, Pilatos colocou: este é o rei dos judeus, como continuação de um rito de lavar as mãos. Ele lavou as mãos, então ele está dizendo que é o rei deles que está sendo crucificado. E naquele momento foi posto lá em cima, Jesus está na cruz, e lá em cima está uma placa dizendo que o crime dele era ser rei de judeus. Eu parei para entender por que foi escrito 3 vezes: esse é o rei de judeus. Interessante que eu creio que ele é rei em todas as instâncias. Pergunte ao seu irmão: você crê que ele é rei? Pergunte, você crê que ele é rei? Ele é rei no céu, ele é rei na terra, ele é rei debaixo da terra. Ele é rei da minha vida, da sua vida, da minha história, dos meus relacionamentos. Ele é o rei que domina a minha vida. Ele é rei na terra. Quando ele entrou em cima de uma jumentinha em Jerusalém, ele entra, e quando ele entra em Jerusalém, em cima de uma jumentinha, alguém recebe ele, pessoas recebem ele, colocando suas roupas no chão e folha de palmeira, dizendo: este é o rei dos judeus. É interessante, esse é o rei que vem, esse é o rei da terra. Que quando Jesus morreu, ele desce para as partes baixas, e lá ele pega a chave da morte. Interessante que até no inferno ele é rei. Ele entra, ele manda, ele desmanda, porque nele há toda a glória, poder para sempre. Ele também é rei no céu. Olha o que o salmista diz: exulta Jerusalém, abre os umbrais das portas celestiais, porque vem aí o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Deus poderoso em batalha. Nosso rei, ele é rei na terra, ele é rei no céu, e ele é rei no inferno. Diga assim: não existe outro rei maior do que esse rei. É o rei chamado Jesus. No versículo 23 ao versículo 24, os soldados repartem as suas vestes e lançam as suas vestes à sorte. No versículo de número 25 e versículo número 27, nós percebemos alguns protagonistas que ladeavam a cruz. No versículo 28 ao versículo 30, Jesus firma o seu propósito, dizendo que tem sede. E em vez de lhe dar água, lhe davam vinagre, pois o vinagre era um anestésico passageiro para assim ainda mais prolongar a sua dor. Há um pregador que diz que Jesus pediu água porque ele estava pedindo arrego.
como que ele estava cansado, como se de forma humana de fato estava cansado, mas alguém disse que ele pediu água porque ele queria refrescar um pouquinho a sua dor da morte. Mas quando Jesus pede água dizendo assim: eu sei que vocês não vão me dar água, vocês vão me dar vinagre. Eu quero dizer a vocês que além de ir para a cruz, eu estou disposto até a tomar o vinagre. Então que venha a morte, que venha a dor, que venha a guerra, não tem problema, porque hoje já vindo a morte, mas daqui a 3 dias vai vir a ressurreição. Pega na mão dessa pessoa e diz assim: Jesus não abriu, ele enfrentou. Olha, deixa eu te falar, ó. De que Jesus morreu? Quando alguém morre, a primeira pergunta é: mas de que fulano morreu? Ah, eu não sei, mulher, deu uma dor. Vai saber aonde? Quando fizer a autópsia. Eu fiz uma autópsia uma vez, quando estava em enfermagem com a pastora Cláudia, foi, pastora Cláudia? E a gente abriu um cidadão todinho, tirou todos os órgãos dele. E o médico legista, ele pegou o pulmão, colocou na minha mão assim, disse: ó, a gente vai colocar na bacia com água. Se o pulmão afundar, é que ele morreu afogado. E o pulmão está cheio de água. Se o pulmão não afundar, isso quer dizer que o pulmão não entrou água, então ele não morreu afogado. Existe laudo morte para qualquer morte. E a gente às vezes serve a Jesus e não sabe de que Jesus morreu. Pergunta ao seu irmão: de que Jesus morreu? Eu deveria fazer hoje uma sindicância aqui, né? Trazer pelo menos 2 chocolates e aqui sortear para você. Você saber que Jesus morreu. A gente sabe que ele morreu na cruz, a gente sabe onde ele morreu, mas a gente não sabe de que ele morreu. A propósito, Cristo morreu na cruz, mas não foi a cruz que matou Jesus. Preste atenção, isso é forte. Por que saiu água na hora que alguém furou e transpassou ele? Por que saiu sangue e água ao seu lado? Sabe, são perguntas que a gente se atém aos detalhes para descobrir. Hoje você está tendo essa oportunidade. E você vai entender todos esses efeitos através da sua caminhada. Você entende que na cruz, a crucificação, ela era uma prática antiga. Ela é uma prática de 200 anos antes do próprio Jesus. E a crucificação, ela começou com empalamento. O que é empalamento? Nas guerrilhas, nas mortes, os nórdicos das guerras, eles empalavam as pessoas. Os assírios faziam muito isso. E o que é empalar, pastor? Enfiar uma estaca na barriga da pessoa. Uma estaca na barriga, não no centro do seu corpo. Ele consegue livrar a coluna e alguns órgãos. Então você percebe a dor alucinante de uma estaca que consegue atravessar. Quando os homens guerreavam embora e a família voltava para ver quem ficou em casa, as mulheres, eles se despediam das pessoas empaladas. As pessoas ficavam com uma estaca, morrendo aos poucos. Tinha estacas tão grandes que quando atravessavam o seu corpo, eles fincavam ela no chão e a pessoa ficava segurada pela estaca. Empalamentos que faziam estacas subirem e saírem nas costas. E daí a prática, ela começa a se evoluir. E eles têm a ideia agora de não empalar, Vitor. A ideia agora é de crucificar. E isso acontece pelos bárbaros. Nós temos pelo menos 4 formatos de cruz. A primeira cruz foi a cruz em forma de X. Essa é a cruz chamada Cruz de Santo André. Ela se dá muito nos dias da Inquisição, quando a Igreja Católica queimava aqueles revolucionários, reformadores da igreja, que ousava falar e abrir a boca. Nós temos a cruz em forma de X, era conhecida como a Cruz de Santo André, mas nós temos também a cruz grega, que depois foi a cruz no sinal de mais. Depois tivemos a cruz em forma de T, e depois tivemos a cruz conhecida como cruz latina. Nessa época, a crucificação já era uma prática evidente dos romanos. É uma mistura do mais com T, é mais ou menos essa daqui. É possível que nessa cruz foi a cruz que Jesus morreu. Entenda. Essa cruz,
ela não se limitava a alguém morrer só numa cruz, porque quando não tinha cruz, eles eram atados em postes, em árvores. O grande morticínio que Nero fez quando a cidade foi incendiada, ele colocou a culpa nos cristãos. Ele não tinha mais matéria-prima para crucificar ninguém, então ele crucificava pessoas em árvores, em paredes, aonde ele tinha condições. Na maioria das vezes as pessoas não eram cravadas na cruz, eram amarradas em cruz. Então essa prática de crucificação, ela vem de muito tempo, e os romanos foi que aperfeiçoou a maneira para alongar o sofrimento. O sofrimento de Jesus, ele não começa na cruz, ele começa quando ele ora no Getsemane. Interessante, Jesus, com muita classe e elegância, ele faz a última ceia, cantando um hino, vai para o Monte das Oliveiras. E ele sabia que ele ia ser entregue, mas mesmo sabendo que ele ia ser entregue, ele foi cantando. Você sabe que vai ser entregue, mas vai reclamando. Você sabe que vai ser entregue, mas vai vir com cara feia. É só alguém mexer em você, em alguém que você ama, que você já chega na igreja com cara feia. Mas Jesus não. Jesus foi cantando um hino. Que quando ele chega no Getsemane, ele começa a orar a seu Deus. E é raro acontecer o que aconteceu com Jesus no Getsemane, porque Jesus estava movimentado por um grande nível de estresse. Mas como assim, pastor? O grande nível de estresse que Jesus estava sentindo fez ele suar gotas de sangue. E esse evento se chama hematidrose. É quando os nossos poros se dilatam, as nossas veias do tegumento comum do tecido se dilata e se mistura com o nosso suor. E aí Jesus começa a ficar ensopado de sangue. Isso acontece quando você está em um alto nível de estresse. E lá no Getsemane, Jesus consegue ver não a dor humana de alguém que morria, que teria que ser entregue, mas Jesus agora começa a perceber o afastamento que o Pai teria que fazer por ele. O mesmo na cruz disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Acredite comigo, o medo de Jesus não era os seus sofrimentos aparentes a uma carne humana. O medo de Jesus era o afastamento do Pai. Você sabe por que você não sabe o que é esse medo? Porque talvez você ainda não tenha um relacionamento com Jesus desse jeito. Talvez você ainda não tenha um relacionamento com Deus dessa forma. Acredite, Davi tinha um relacionamento com Deus. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não lances fora de mim da tua presença e nem me retires do teu Espírito Santo. Essa foi a oração de Davi. Ele não pediu para ficar na média, ele não pediu para ficar bem. Presta atenção, ele não pediu para ficar na fita, para ficar com cargo. O medo de Davi, o medo de Jesus, tudo o que aconteceu com ele foi o medo de não ter mais o relacionamento com o Pai, de não ter mais a intimidade com o Pai, bem que seja por um minuto de cruz. É formidável sabermos que no meio daquele sofrimento, daquela hematidrose, Jesus agora, ele recebe o beijo de Judas, traindo sua própria intimidade. E quem chega com Jesus, chega para agredir ele. Jesus olha e diz assim: eu estive com vocês ensinando toda hora, e vocês, para me pegar, vocês trazem correntes, cestas cordas, cestas paus, cacetetes, para me prenderem. Jesus é agredido, ele é pego e ele é levado para 6 julgamentos. 3 eram julgamentos judiciários e 3 julgamentos religiosos. Interessante, Jesus passou por 6 julgamentos na mesma madrugada. Isso não podia acontecer. Foi tudo casadinho. Jesus tinha direito a um defensor público, mas não lhe deram esse direito. Jesus foi julgado 3 vezes religiosamente, 3 vezes por Pilatos e Herodes. Pilatos e Herodes não se comunicavam, mas para matar Jesus eles se uniram. É geralmente assim. Pessoas se unem para um propósito, e às vezes esse propósito é muito ruim. É para difamar, é para negar, é para excluir, é para se excluir. Sabe? Jesus, ele foi agredido em todos os julgamentos religiosos. Nos julgamentos religiosos, eles bofetearam o rosto de Jesus. A Bíblia diz que cuspiram no rosto de Jesus.
A Bíblia diz que deram bofetadas na cara de Jesus. Empurraram Jesus como um cachorro, um cão. Pessoas ficaram revoltadas. Pessoas empurraram Jesus como se ele não significasse exatamente nada para aquelas filhas. Jesus é amarrado, Jesus é agredido, e depois, nos seus julgamentos, se nos julgamentos religiosos ele foi moralmente atacado, nos julgamentos judiciários ele foi muito espancado. Para você ter uma ideia do sofrimento de Jesus, quando ele chega na frente de Pilatos, Pilatos resolve açoitá-lo. E os açoites que açoitaram Jesus eram chicotes de 3 tiras. A primeira tira do chicote eram amarrados com chifres de carneiro e osso de carneiro. Pergunte: para quê, pastor? Para cortar na pancada. Trá! O segundo chicote era couro, tira de couro grossa. Pergunte: para quê, pastor? Para fazer zoada, porque não tem pancada bonita sem zoada. A terceira tira eram pedaços de chumbo. Pergunta: para quê, pastor? Para afundar o ferimento, que recebeu a pancada e que recebeu o corte. Jesus levou uma quarentena de açoites. Você sabe o que é quarentena de açoites? Eu vou te explicar o que é. É 40 açoites menos um, porque a lei dizia que 40 não podia. Tinha gente que com 14 já morria. Jesus sofreu 39 açoites, uma quarentena de açoites. Os açoites foram tão agressivos que na maioria das vezes, por bater tanto, muitas vezes nas costas de Jesus, a carne não aguenta. O nosso tecido, ele tem 3 camadas. As 3 camadas do tegumento comum fazem com que o chumbo ele afunde. E na maioria das vezes, os ossos mais expostos das nossas costas é as nossas costelas. E entre si, ela tem as suas divisões. E eles sabiam bater direito, porque eles eram especificamente treinados para matar. Eram exato mortis. Matar era a profissão dele, matar era a ideia deles. E quando o chicote batia, que afundava, e o chicote prendia na sua carne. Você não tem ideia do que eu estou falando. Isso é mais do que um culto. Isso é mais do que uma mensagem, mais do que uma oferta que você dá, mais do que um dízimo de que você dá, mais do que um louvor que eu canto, que você cante. Eu estou falando de entrega. Na hora que os chicotes batiam, em alguns momentos, o tegumento era arrancado. E os órgãos de Jesus eram expostos para fora. Porque abaixo da costela nós temos o fígado e o baço. Eles ficaram para fora. Muita dor. E todos vendo aquele carnificínio, paravam e não entendiam porque tanto sofrimento, o mesmo aguentava aquilo. Um homem julgado, um homem mal compreendido. Naquele momento, Jesus é açoitado e os seus órgãos ficam para fora. E como se não fosse o bastante, alguém colocou ainda uma coroa de espinhos nele. Espinhos internos e externos. E a coroa cabia pelo menos 100 e poucos espinhos. Você não sabe o que é a frontal da testa. Existem nervos que consolidam a nossa parte frontal da testa. A coroa de espinhos foi colocada. E para ela ficar fixa, tinha que alguém bater com pressão. E com caniço de cana, como cana de açúcar, era batido na cabeça de Jesus, até os cravos entrarem na sua parte frontal da testa. O sangue corria sobre a sua face. E a gente fica escolhendo a melhor igreja para fazer parte, que às vezes a melhor igreja é a mais confortável para a gente. Jesus não é uma piada. Eu estou falando de coisa séria. Jesus ficou preso com a coroa de espinhos. E como se não bastasse, desnudo, chicoteado, eles envolveram eles com um pano. Sabe, essa parte me dói o coração. Porque quando envolveram Jesus com um manto de linho, que não é a fraldinha que a igreja católica coloca em Jesus, ele estava nu na cruz. Eu quero dizer, explícito em sua moral vergonhosa. O tecido que envolvia o corpo de Jesus colava no corpo dele. Você já teve experiência? Você sabia que o sangue tem um colágeno? Uma vez eu levei um corte e eu coloquei os 2 dedos no meu corte e segurei um pouco. Por alguns minutos o sangue cola os dedos. O tecido colou sobre a roupa de Jesus. E sabe o que é que o texto diz? O texto diz que quando os soldados crucificaram ele, os soldados foram lá
e tiraram as suas roupas. O versículo 22 diz que os soldados, pois crucificaram Jesus, pegaram suas roupas deles e dividiram. O texto diz que eles arrancaram com truculência a roupa, o linho que estava colado ao corpo de Jesus. É uma dor avassaladora. Jesus naquele momento ele sente os seus órgãos saltarem para fora, aqueles que estavam expostos nas costas. Todo aquele sofrimento decantava em Jesus através das mãos maléficas. E tudo isso foi por mim e por você. E a gente faz questão de chegar atrasado no culto. A gente faz questão de não ter compromisso com Deus. A gente faz questão, muitas vezes, dos nossos direitos. E coloca os nossos direitos acima de qualquer coisa. Sabe, irmãos? A gente retribui como para Jesus? A gente retribui dando a oferta do troco do pão. Porque Jesus não precisa de dinheiro. É interessante isso. A obra de Deus sofre. Jesus sofreu por você, sofreu pela sua vida. É tanto sofrimento que enquanto Jesus sofre, enquanto isso decanta em cima de Jesus, os tecidos grudados é arrancado do seu corpo. E todos que veem aquele sofrimento percebem que agora o carrasco pega pregos de aproximadamente 15 centímetros. E depois de levar vários baques na via dolorosa, Jesus chega ao Monte Caveiro. Mas o caminho estava tão difícil, e os seus baques que conduziu e fez com que ele caísse com o peito em pedra. Existe um osso que divide as duas costelas da fronte do nosso corpo, chamado externo. Esse osso, ele leva uma contusão através de um baque, pois a cruz que Jesus levava, ela media de 30 a 50 quilos em suas costas. Então ele cai por cima da pedra, causando um coágulo sanguíneo por trás. Por isso que quando o carrasco coloca e a lança sobre ele, ele percebe que dentro ele está machucado. Por isso que Jesus é o primeiro a morrer. Como é que o rei morre primeiro? Muitas vezes, muitos ficavam morrendo aos poucos na cruz. E os abutres, os urubus gigantes, lutavam pelos seus olhos, pela sua carne, pelo seu couro cabeludo. Mas Jesus tinha que morrer logo. Então todo mundo sabia que no outro dia era festa. Pegava uma marreta gigante, Avani, mas era muito gigante a marreta. E um carrasco específico de dar marretada. Ele vinha e quebrava as pernas dos crucificados. E para você entender, a luta tão grande dele para chegar no Calvário era tão grande que ele não conseguiu sozinho. Jesus não conseguiu sozinho. Olhe para essa pessoa e diga: sozinho você nunca vai conseguir. Por isso que existe igreja, Nirluz. Por isso que existe pastores. Por isso que existe pessoas para ajudar. Porque sozinho a gente não consegue. Jesus não conseguiu sozinho. Interpelaram um eunuco ao lado, de cor escura, um etíope que veio da Líbia. Esse camarada veio sacrificar a Deus. Ele arrumou um empregozinho lá no campo e ele vinha sacrificar. E sabe o que é interessante? Essas pessoas que vinham sacrificar nos dias de Páscoa, eles vinham com a roupa branca na sacola, porque o rito era esse. Ele entrava no culto, colocava uma bata branca e o sacerdote respingava sangue neles para apontar o sangue de Jesus que viria. Aquele homem, ele percebe que Jerusalém está erma, Jerusalém está triste, e o pessoal está tudo focado na vida dolorosa, porque passava um cortejo de gente viva lá. Ele corre para ir lá, e quando ele chega perto, que ele olha, quem que ele vê? O crucificado, o filho de Maria. Ele começa a prestar atenção que os dois ladrões não eram tão vacinados, mas ele, havia algo diferente nele. E ao olhar muito para ele, o soldado percebe que Jesus não consegue levar a cruz só. Então interpelam ele e obrigam ele a levar a cruz. E parece que eu vejo a cena, ele com a sacolinha de lado, querendo ir para o templo, e Jesus lá, cambaleando. Talvez ele olha, se abaixa, olha para o mestre, um perto do outro, e ele diz assim: olha, eu vou te ajudar a acabar esse sofrimento mais rápido. Vamos, se apoia comigo. E ele não sabia quem estava ao seu lado. Você imagina? Ele apoia com Jesus, Jesus se apoia com ele, e na hora que ele vai caminhando, ele olha para Jesus e diz assim: vamos logo, que eu tenho que ir para o templo. Será que ele disse isso? Eu tenho que ir para o templo, eu tenho que colocar minhas vestes brancas, eu tenho que me melar de sangue. Eu vim para aqui nesse propósito, porque aponta o cordeiro que vai vir. Quem me garante que Cristo não olhou para ele e diz assim: eu sou o Cordeiro de Deus? Eita, meu Deus!
Quando Jesus chega lá, que os pregos é arranjado, preste atenção, a cruz já está exposta no chão. Jesus é deitado sobre a cruz. Mas para se cumprir, Isaías haveria falado um dia, os seus ossos tinham que ser deslocados. Mas como? A cruz que crucificaram Jesus não era para Jesus. Você lembra do ladrão que ia ser morto no lugar dele? Foi liberado. Quem foi o nome dele? Quem foi? Perguntaram: Jesus ou Barrabás? A cruz já tinha sido confeccionada, e a Bíblia nos diz que Barrabás é um homenzão, é um homem grande. Então, na hora que deitaram Jesus na cruz, perceberam que os buracos das suas cavas eram maiores do que o tamanho do corpo de Jesus. Isaías disse que não vimos nele nenhuma beleza, nenhuma formosura para que o desejássemos. Ele era comparado a homem de trabalhos forçados. Jesus não era um homem muito grande, não era um homem tão bonito. Jesus era um homem de olhar conquistador. O olhar de Jesus me conquistou. Jesus deita na cruz, e naquela hora que ele deita na cruz, não dá, a cruz é maior. E aí, Paulo, o que fazer nessa hora? Mandar fazer uma cruz para crucificar ele? Não, estica o braço dele. Mas a cruz não dá, e o carrasco, a gente estica, ele vai morrer mesmo. E parece que eu vejo o olhar de Jesus no chão, olhando para os crucificados. E ali um carrasco segura ele pelo peito, com o joelho em cima. O outro vai do outro lado e pega o braço. E Jesus olha a distância do seu braço para o cume da cruz. Ele fecha os olhos. E aí começa eles puxarem o braço de Jesus, escutando os estralos do seu corpo. Quando o seu braço começou a deslocar, quando o seu antebraço se deslocou do seu ombro e a sua clavícula ficou sem força, saíram puxando ele. Ele olhava. Ele podia dizer não, mas ele não disse não. Ele carregou a nossa dor, ele carregou a nossa cruz. Quando alguém disse: a gente conseguiu, ele pensou: acabou agora. Mas não tinham pregado ainda. E aonde vai pregar? Se pregar nas mãos, o peso do corpo ia rasgar, porque as nossas mãos são 3 divisões de ossos: carpos, metacarpos e dedos, falange, falangino, falangeta. Se ele crucificasse na palma da mão, o peso do corpo fazia Jesus cair para cima. Então eles disseram: fura o punho dele, porque no punho existem os carpos, são bolinhas nervosas, e quando entrar aqui, e quando o cravo entrar aqui, e que atravessa a mão segura o cravo e ele não vai para frente. Mas aqui o seu corpo se contorcia de choques hipovolêmicos. E o que é isso? É quando a gente não dirige mais o corpo, porque as vias nervosas, ela trabalha em conjunto, e as mesmas células que correm nas vias nervosas em cima é as mesmas veias que correm embaixo, as mesmas células. Jesus é contorcido na cruz. E você que está em casa não conseguiu ver o culto da ressurreição porque não teve condições de se acordar. Você sabe o que significa isso? Enquanto o seu punho era cravado de um lado, o outro era cravado do outro, e as pessoas olhavam para ele, nem aí olhavam, nem aí se importavam com a dor que ele vivia. Puxaram suas pernas, entrelaçaram elas uma a uma, e da mesma forma eles furaram esse osso aqui, para que ele pudesse ficar grudado na cruz. Jesus foi cravado na cruz, e como se não bastasse, as cordas se levantariam o patíbulo da cruz principal, fazendo o tronco cair no buraco. Agora olha para mim, por favor. Enquanto o tronco caía no buraco, ele trepidava no buraco, o corpo de Jesus era jogado de canto a canto. E aí ele sentiu as maiores dores que um ser humano poderia sentir um dia.
Ele não podia levantar a cabeça, porque a sua coroa de espinhos estava batendo em cima do cume da cruz. Então ele tinha que ficar com a cabeça abaixada. A vergonha de estar despidos. Todos olhavam aquilo, e o que as pessoas pediam é que aquele sofrimento se acabasse. Mas como o irmão era específico nisso, eles colocaram ainda um objeto na cruz, chamado chipre ou corneon. Que objeto é esse, pastor? É um apoio. Se eu estou falando com você assim, mas se eu começo a conversar com você com as mãos estendidas, a minha fala já denuncia um desconforto na minha fala. Por quê? Porque quando eu estendo as minhas mãos, os meus pulmões fecham. Eu ainda consigo oxigênio, mas se eu me pendurar sem nenhum encosto embaixo, eu começo a sentir dificuldade, porque a oxigenação é pouca. O oxigênio que eu puxo não é o mesmo que eu coloco para fora. No caso de Jesus na cruz, a perder muito sangue, ele ainda estaria mais ainda debilitado. Se pelo menos tivesse colocado ele na cruz e tivesse feito ele morrer sem a sua respiração, era melhor do que o que fizeram. Porque além de cravar embaixo e em cima, eles colocaram um objeto de apoio, que era colocado embaixo dos pés, ou na região do seu glúteo, da sua coluna, onde todas as vezes que ele se sentia sem respirar, ele se apoiava, e aí ele soltava. E ele passou muitas horas sofrendo dessa forma. Ele subia e soltava. E tudo isso acontecia com meu Jesus. Mas você esqueceu, na hora dos açoites que colocavam nas suas costas, os órgãos dele ficou. Então ele raspava o baço naquela cruz, e ele sentia dores constrangedoras. Sabe, irmãos, olhando para tudo aquilo, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. E ele enfrentou a morte de cruz. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo disse: em que eu tenho que me gloriar? Tem pessoas que se gloriam no cargo, na posição, mas Paulo disse: eu me gloriarei na cruz de Cristo, porque foi Cristo que morreu por mim. Essa é a acrópole do sentido real, o centro do Evangelho. Se não fosse Cristo, eu não estaria aqui. Se não fosse Cristo, você não estaria ali. Mas eu tenho uma novidade para você: ele morreu, mas hoje ele está vivo. Muitas janelas poderiam se abrir naquela hora. Ele poderia estar revoltado naquela hora. Ele poderia dizer: que povo amaldiçoado. Mas ele simplesmente disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. Eles riam. Insultas ele recebeu na cruz. E depois de muitos choques, Jesus morre. Ele sente. E ele diz: Pai, eu agora te entrego o meu espírito. E depois que ele gritou: Tetelestai, ele quer dizer: para quê? Você não tem noção. Ele não pode mais ser prisioneiro do pecado. Ele não pode ser mais prisioneiro do vício. Ele será se quiser, mas ele nunca mais será preso. Ele terá força de viver. Ele terá força de avançar. Ele terá força de prosseguir. Alguém grita: não precisa.
Ele já morreu. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus morreu. Diga: isso é fato. Lança. Eles furaram Jesus para achar o coração. E quando eles chegam na membrana do coração, eles percebem que sai água e sangue. Eles olham para o outro. Só que um dos historiadores dizem que o mesmo carrasco que furou, o sangue caiu sobre sua face. E ele ficou nessa posição até pegarem ele no braço. Quando Jesus morre, o sol se converte em trevas. Na savana, os animais começam a gritar. A natureza gemeu com a morte do Criador. É quando o Criador reconhece que quem morre é maior. Os elefantes começam a correr. O sonido dos leões, as cobras, os grilos começam a pular, enquanto a terra geme. Até mortos foram vistos andando pelos seus sepulcros, porque a morte cuspiu pessoas que tinham sido sepultadas. O céu se converte em trevas e o primeiro eclipse acontece. E deixa eu te falar algo agora. Oh, glória. Só existe uma maneira pela qual Deus se levanta do seu trono. Pergunte: qual é, pastor? A Bíblia diz que pelo gemido do necessitado, pelas lágrimas do pobre, ele se levanta do seu trono. Mas ele só se levanta mas não existe nenhum momento que Deus sai do trono. E nesse dia o salmista diz que abre-se as nuvens, porque vem um querubim. E a Bíblia diz que Deus montou na asa do querubim e ele voou. O salmista dizia: ele voou. E quando ele passou, as nuvens disse: abre, porque quem passa agora é o Criador. Mataram o seu filho e ele agora está na asa do querubim. E a Bíblia diz que quando ele vai passando, eu imagino comigo, na hora que Cristo morre e Deus passa em cima da asa do querubim, no meio do cemitério de Jerusalém, os mortos levantam, que não aguenta. Porque quando Deus passa, até quem está morto fica vivo. Você não está entendendo? Ele passava na frente do sol. O sol é o maior astro que nós temos no nosso sistema. E quando ele vai passando, o pastor Etevaldo na frente do sol, o sol diz assim: se recolhe da nossa insignificância, que quem vem passando aí brilha mais do que o sol. Pega na mão dessa pessoa em nome de Jesus. Vamos te agradecer pela cruz. Aleluia. Oh. José de Arimateia e Nicodemos vai até o encontro de Jesus. Eles pedem autorização para sepultar Jesus. E pegaram e colocaram Jesus em um túmulo emprestado, perto de uma gruta do jardim, Nildete. E uma vez me perguntaram por que Jesus é tão rico e está no túmulo emprestado. Porque ninguém vai comprar um túmulo que vai passar só 3 dias lá. É melhor pegar emprestado. Pegaram e colocaram Jesus no túmulo emprestado. Tinha um jardim lá e removeram uma pedra. Os soldados foram convocados por Pilatos. Botaram 4 soldados lá na porta. Disseram: não deixa ninguém entrar. Não deixa ninguém pode abrir essa pedra. Essa pedra ninguém conseguia. Ao menos de 20 homens para empurrar essa pedra da fronte ao sepulcro. Mas esqueceram. Eles pensaram
pensaram só que quem podia remover a pedra eram os homens, mas eles não pensavam que os anjos iam remover a pedra. Enquanto Cristo estava sepultado na masmorra, os soldados guardavam na porta e dizendo: ninguém rouba o corpo dele para fazer idolatria. Enquanto todos estão lá, de repente uma luz bradou. Olha para o seu irmão e diga: de repente. Diga: de repente. Diga de novo: de repente. Daqui a pouco um clarão se acendeu. Um dos soldados ficou mudo até os dias que viveu. Pilatos perguntou: vocês não vão falar nada? Porque o que eles viram não era coisa da terra, era coisa dos céus.